Um mundo de oportunidades, o futuro pela frente. Vem pra Fatori, vem fazer diferente. Fatori, Fatori, vem aprender e se divertir. Fatori, Fatori, o futuro começa aqui. Fatori, Fatori, os melhores cursos estão aqui. Fatori, Fatori, o futuro começa aqui. Fala galera da Escola Fatori, bom dia, boa tarde, boa noite, né, pra vocês, não sei que hora vocês vão estar vendo esse vídeo. Professor Edson Santos aqui com vocês para essa aula, né, continuação aqui do módulo de RH. Estivemos ausentes aí por algumas semanas, né, mas estamos retomando aqui, beleza galera? Vamos lá então. Hoje a gente vai dar continuidade para a última aula que eu falei sobre contratação de funcionários com vocês. E hoje a gente vai falar um pouco sobre remuneração. Aí alguém pode falar, professor, o que é remuneração, professor? Salário, tá, gente? Pagamento, dinheiro, beleza? A gente está falando, né, sobre como remunerar uma pessoa, né? Quais as técnicas, quais as táticas, né? Como que você vai trabalhar, como que você vai fazer na hora de pagar o seu funcionário. O que você leva em consideração? Então, esse é o foco da nossa aula de hoje, remuneração, beleza? Então, vamos lá. Remuneração, qual que é o conceito? É toda forma de pagamento dado ao funcionário decorrente de seu trabalho ou exercício, né? Trabalho e exercício, né? Não é trabalho ou exercício, eu falei errado, tá, gente? É trabalho e exercício, por quê? Porque é o seu trabalho em um período, certo? Exercício a gente sempre fala, né, sobre um período de tempo, né, ou um período decorrente ali, beleza? Então vamos lá, esse é o conceito básico. As empresas demonstram interesse em recompensar as pessoas como forma de conduzi-las para alcançar os objetivos organizacionais. Por isso, precisamos entender agora o conceito de remuneração total. Ó, guarda essa palavrinha, remuneração total, porque daqui a pouco ela vai aparecer de novo. Remuneração total inclui todas as formas da organização de recompensar as pessoas. Para que você possa entender melhor, vamos ver a seguir agora 3 tipos de remuneração. Então, gente, esses 3 tipos de remuneração que a gente vai falar fazem parte, quando você junta esses 3 tipos, você tem o conceito de remuneração total, beleza? Que é tudo o que o profissional vai receber por ter trabalhado naquele período, né? Naquele exercício, beleza? Então vamos lá. Qual que é a primeira forma de remuneração que vai entrar na remuneração total? A primeira forma é a remuneração básica. O que é uma remuneração básica? É a forma mais comum de remuneração. Por que ela é comum? O nome já diz básico. Básico é uma coisa comum, é uma coisa que todo mundo faz e que ninguém pode fugir daquilo ali. A remuneração básica é o pagamento fixo, tá? Pagamento fixo é o quê? É o salário mensal ou por hora, que a gente chama de salário. É o salário base da pessoa. Como assim salário base? É quando você é contratado por uma empresa, por exemplo, e a empresa fala, olha Joãozinho, o seu salário é de R$ 1.200. Beleza, é o que vai estar escrito lá na sua carteira de trabalho. Joãozinho, tal, R$ 1.200. Então, esse é o salário base. O salário base, normalmente, né, por padrão, ele é com base no mês, né? Só que às vezes a gente fala por hora, porque você tem hora extra, você tem outros encargos ali também, que a gente pode jogar por hora também, beleza? Mas o padrão base que a gente usa aqui no Brasil é o salário mensal, beleza? Então, a remuneração básica é isso, é o salário a que você foi contratado para ganhar. Só que nem só de salário a remuneração funciona. Por quê? Nem só de salário. Porque às vezes você recebe um salário X e você tem outras vantagens.
E essas vantagens entram também dentro da remuneração total, que é o segundo formato, que é o segundo ponto que a gente vai tratar, que são os incentivos salariais. O que é um incentivo, galera? É qualquer coisa que te ajuda, é qualquer coisa que vai entrar ali, que vai aumentar o seu salário ou que vai trazer alguma vantagem para você como funcionário. Olha só, é a forma de recompensar o funcionário com um desempenho mais elevado que contribuiu efetivamente para o alcance de algum objetivo ou meta. São os bônus, prêmios, participação de resultados, né? E depois, mais para frente, a gente vai falar, né, sobre uma aula inteira sobre incentivos salariais, beleza? Aqui a gente só está dando uma pincelada, porque a gente está falando de remuneração, certo? Então, olha só, o que vai entrar aqui? Primeiramente, vamos supor lá, existem profissionais que eles trabalham, né, por comissão. Ele tem ali um salário base, né? Mas além do salário dele, ele tem uma comissão de venda, por exemplo. Ah, você trabalha numa loja de venda de veículos. Ah, o seu salário é tanto, mas cada carro que você vender, você ganha uma comissão X por ele. Então, quanto mais carros você vender, maior vai ser a sua comissão, por consequência, maior vai ser o seu salário. Então, esse tipo de remuneração é muito utilizado na área de vendas, né? Às vezes também na área de produção, quando você produz coisas, né? Olha, se você produzir 10, essa é a sua obrigação básica, mas se você produzir 15, você vai receber tanto a mais. Então, a remuneração, né? Você tem esse incentivo salarial por conta do seu desempenho, também é uma coisa muito vantajosa para quem trabalha. Por quê? Porque dependendo do seu esforço pessoal ali dentro, você pode receber um salário a mais. Existem empresas que também fazem premiação por equipe, né? Se a empresa inteira, se uma equipe inteira chegar a uma determinada meta, algum determinado marca, né? Você vai receber um a mais por aquilo, entendeu? Então, essa premiação, ela pode ser individual, ela pode ser por equipe, ela pode ser o grupo da empresa inteiro, né? Isso vai ficar a critério da própria empresa, né? Que está liberando essa remuneração. A empresa que vai gerar quais são as regras, né? Como que vai funcionar, e se todo mundo chegar a essas marcas, vai receber esses valores, beleza? Então, o incentivo salarial é o segundo ponto que a gente fala sobre a remuneração total. O terceiro ponto são os benefícios, que a gente também vai falar sobre isso, né, numa aula inteira mais para frente. Mas os benefício é a forma de recompensar o funcionário, dando a ele uma variedade de facilidades e vantagens oferecidas pela organização, como assistência médica hospitalar, seguro de vida, alimentação, transporte, né? Então, por exemplo, se a gente falar de transporte, é meio complicado. Por quê? Porque transporte, a lei, tá? A lei garante, né, que a empresa, não só garante, mas obriga a empresa a fornecer transporte para os seus funcionários. O transporte é o que a gente está falando? É o cartãozinho ali de passe, né? Para você ir e voltar do trabalho todos os dias. Então, a lei obriga a empresa a fazer isso. Isso não é uma vantagem, isso é uma obrigação. Porém, tem empresas que vão além. Ao invés de dar o cartão de passe, a empresa tem um ônibus fretado que busca o funcionário, né? Não necessariamente na casa dele, né? Mas ele fica ali num ponto de ônibus, num lugar específico, o ônibus vai passar e vai pegar ele, né? Então ele não tem aquele trabalho de ir esperar o ônibus do transporte coletivo, né? Esperar aí o ônibus do transporte coletivo
atrasar, se o ônibus quebrar, se acontecer alguma coisa, ele vai chegar atrasado. Não. O que vai acontecer é, se a empresa vai além e tem esse transporte fretado, tudo é responsabilidade dela. Não que no transporte coletivo também não seja responsabilidade. Só que como o ônibus fretado ele está diretamente ligado à empresa, porque a empresa contratou, qualquer problema que acontecer nesse meio do caminho, a empresa já sabe. Então você não vai precisar ali se explicar, você não vai perder horas de trabalho, né? Não vai acontecer nada disso com você. Então é sempre uma vantagem quando uma empresa tem esse serviço. Assistência médica, né, que é o famoso convênio médico. Isso ajuda bastante os funcionários. Tem empresas que têm convênio médico para os seus funcionários. Tem outras empresas que ao invés de ter convênio médico para os funcionários só, isso se estende à família. Ah, você pode colocar seu filho, sua esposa, seu pai, sua mãe, né? Você vai pagando ali um valorzinho a mais e você vai coloca pessoas para usufruir desse serviço que você tem direito. Tem empresas que têm isso também. O seguro de vida. Ah, você está trabalhando, aconteceu alguma coisa com você, né? Você se acidentou de uma forma assim muito severa, talvez, não sei. Você tem seguro de vida, você é assegurado. Então, vamos supor lá, né? O cara está trabalhando, aconteceu alguma coisa, ele sofreu um acidente, ele perdeu uma perna, sei lá, um braço, um dedo, não sei. Ele está assegurado. Então ele vai ser o seguro vai indenizar ele por isso. Se você está trabalhando, né? Você aconteceu alguma coisa, uma fatalidade, a pessoa morreu em trabalho. Não precisa ser uma fatalidade, gente. Não precisa ser uma situação de acidente. A pessoa, sei lá, está trabalhando, teve um mal súbito, aconteceu alguma coisa e ela veio a falecer, o seguro de vida vai fazer o quê? Vai assegurar essa pessoa, a família dessa pessoa. Pode ser um seguro de vida que a família vai receber um valor financeiro, pode ser um seguro de vida que vai minimamente, pelo menos cobrir todas as despesas funerárias, que também não é barato, tá, gente? Da pessoa, pode ser também. Então o seguro de vida de alguma forma vai garantir isso para a pessoa. Aí às vezes tem empresas que têm alimentação, né, que você não precisa se preocupar com a sua alimentação, porque tem um refeitório, tem a empresa que te fornece o almoço, a janta, né, não sei, café, sei lá. Então a alimentação também é uma vantagem. Tem empresas que têm convênio odontológico, tem empresas que têm auxílio farmácia. Então tem empresas que têm muitas coisas. Então vai acontecer, isso pode acontecer, pode você começar um dia a trabalhar numa empresa que você pode ter várias e várias vantagens por trabalhar ali, certo? Mas o importante tudo isso é uma forma de incentivar o trabalhador, é um benefício, é uma coisa a mais, que em algumas vezes a empresa não é nem obrigada a fazer isso, mas a empresa faz porque vai estar incentivando os seus funcionários, é uma forma do funcionário estar mais feliz, né? Porque além do salário ele ainda tem serviços que ele não precisa pagar do bolso dele, porque a empresa está fornecendo. Então, todo mundo ganha com isso, certo? Com isso a gente fecha o terceiro ponto da remuneração total, certo? Que são esses 3 pontos: o salário, os benefícios, certo? Vamos lá, vamos recapitular aqui. A remuneração básica, que é o salário, os incentivos e os benefícios, beleza? São esses 3 pontos que formam a remuneração total. Só que quando a gente fala de remuneração total, né, a gente precisa falar do quê? A gente precisa falar também dos tipos de salário, tá? Por quê? Porque existem 2 tipos de salário que pode ser atribuído. Só que esses 2 tipos de salário,
eles são de uma forma generalizada. Eu não posso, vamos supor, se eu fosse dono de uma empresa, eu não poderia de forma alguma utilizar para um grupo de funcionários um tipo de salário e para outro grupo outro tipo. Eu teria que fazer isso de forma generalizada. Todo mundo num tipo ou todo mundo no outro, beleza? Por quê? Porque você não pode trazer uma vantagem para um grupo de funcionários dentro da empresa e tirar isso de outros. Então, é para todos ou ninguém, beleza? Os dois tipos de salário que existem é o salário por unidade de tempo, certo? O que é a unidade de tempo? É você receber por mês, por hora, por semana, né? Por quinzena. É o básico, o que eu já tinha falado antes, do salário, certo? E como eu já falei, por padrão, no Brasil, o salário é operado, na grandíssima maioria das pessoas, por mês, beleza? Só que a gente também tem o salário por resultado, que são as recompensas por produtividade, por peça produzida, por obra acabada, né? Ou seja, quando você fala de salário por resultado, a gente está falando assim, que você tem um trabalho a fazer e quanto mais rápido você terminar, mais rápido você recebe. Ou quanto mais você fazer, mais você recebe, mas não como um incentivo, e sim como salário, como regra. O seu salário vai ser esse fazendo tanto e esse fazendo tanto. Isso não seria uma comissão, não é só um a mais, não. É o salário em si mesmo que vai variar, certo? Quando o salário é por resultado. Então, a gente utiliza, né, esses padrões diferentes, né, em diferentes empresas. Só vou recapitular aqui uma coisa que eu falei. Esses dois padrões aqui, por tempo e por resultado, eles podem sim ocorrer, tá? Eu tô me corrigindo dentro dessa aula, beleza? Eles podem sim ocorrer na mesma empresa, mas é difícil isso acontecer. Mas esses dois podem sim. Só que quando a gente fala desses dois tipos de salário, a gente pode classificar outras duas formas, e essas outras duas formas que entra naquele caso que eu falei, que elas não vão acontecer na mesma empresa. Ou é uma ou é outra, beleza? Eu tô me corrigindo aqui, tá, galera? Olha só, quando a gente vai falar de salário, a gente também pode classificar, né, a empresa pagando o seu salário com base em cargo ou base em competência, certo? Se uma empresa foca, né, em como um cargo contribui para a organização, dizemos que ela faz uma remuneração por cargo. Por outro lado, se uma empresa focaliza em como as competências das pessoas contribuem para a organização, dizemos que essa organização faz a remuneração por competências. Vamos lá. A remuneração por cargo é a que mais acontece, tá? É o que é mais padrãozinho no mundo, beleza? Porque a empresa tem cargos e você recebe pelo cargo que você ocupa, certo? Não é levado em consideração você como pessoa, você, o que você estudou, o que você sabe, a experiência que você tem. Essa experiência, o que você sabe, vai ser atribuído a você o cargo e todo mundo que tem o mesmo cargo recebe o mesmo salário. Isso é uma forma muito tradicional em todos os lugares, tá? O cargo que vai determinar o salário que você recebe, beleza? Não importa se você fez 4 faculdades, o outro não fez nenhuma, se vocês dois tiverem o mesmo cargo, vocês vão receber a mesma coisa. Não importa se um é o filho do dono e o outro é uma pessoa que trabalhou e se esforçou a vida inteira, se tiver o mesmo cargo, recebe a mesma coisa, beleza? Remuneração por cargo, certo? Só que existe um outro padrão que é um padrão muito diferente, é até um pouco mais difícil de ser implantado, beleza?
Por que ele é um pouco mais difícil? Porque ele vai trazer uma diferença na hora de pagar o salário para as pessoas, que é a remuneração por competência. Essa remuneração por competência, ela vai fazer o quê? Ela é baseada na competência da pessoa, que as pessoas devem possuir para aplicar na execução das tarefas. Conforme a pessoa adquire novas competências e com isso torna-se capaz de desempenhar atividades cada vez mais complexas, sua remuneração aumenta. Essa política funciona em ambientes onde há pessoas com vontade de aprender novas competências. O que são competências, professor? Gente, competências é o quê? Vamos lá. Você sabe fazer uma coisa. Vamos lá. O cara é eletricista, por exemplo. O cara trabalha com elétrica e ele trabalha muito bem. Só que ele vai lá e faz um curso de segurança. Ele faz um curso de um padrão diferenciado. Ele vive se atualizando nas coisas que acontecem em torno da profissão dele. Então, o que vai acontecer? Teoricamente, ele está à frente do funcionário que não estuda, que não corre atrás. Então, ele vai ganhar mais. Por exemplo, você trabalha com informática e você vive fazendo novos cursos, você vive buscando novas opções, novas coisas. Você só usa o pacote Office no seu dia a dia na empresa, mas você vai lá e procura aprender Photoshop, CorelDRAW, Illustrator, InDesign, programas mais específicos. Aí na hora que precisa de alguém fazer aquilo ali, você faz. Então você adquiriu uma nova competência. Ou seja, você se preparou para alçar um voo maior. Você se preparou para fazer uma coisa que os outros não fazem. Então você vai ganhar mais por isso. Você é professor, mas você fez um curso para dar aula de mais matérias, então você está mais preparado que os outros, então você vai acabar ganhando mais. Então, quando uma empresa paga a pessoa por competência, quer dizer que ela vai receber porque ela está preparada para fazer coisas mais complexas e mais completas do que os outros. Então, pode ter nesse formato, você pode ter uma empresa que, por exemplo, igual aqui, nós somos uma escola, pode ter um professor, caso a escola estivesse dentro desse padrão, pode ter um professor que ganha um valor X por cada aula e tem um professor que recebe um valor Y, porque ele se preparou mais, porque ele estudou muito mais, porque ele tem muito mais diplomas, porque ele tem mais certificados, porque ele se preparou mais. Então, dentro dessa estrutura da remuneração por competências, é assim. Quanto mais você estudou, quanto mais você se preparou, quanto mais você correu atrás, melhor vai ser o seu salário. E, gente, isso é muito vantajoso. E por mais que você que a empresa que você trabalha não use esse tipo de remuneração por competências, até mesmo porque a maioria das empresas não usa esse padrão de remuneração, só que por outro lado você deve sempre correr atrás. Por quê? Porque mesmo que você não tenha na empresa esse padrão de trabalho, se você tiver esse, que é a remuneração por cargo, por que mesmo a remuneração sendo por cargo, você tem que correr atrás? Porque aqui na remuneração por cargo, você recebe com base no cargo que você ocupa. Então, se você estudou, se você se preparou e houve uma oportunidade de você mudar de cargo, de você subir para um patamar acima, o que vai acontecer? Se você está preparado para isso, as chances vão ser maiores, aí você vai subir de cargo e vai ter um salário maior, beleza? Então, é assim que funciona a remuneração nas empresas. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Muito obrigado pela presença de vocês nessa videoaula, pela atenção de cada um aí nesse momento. Se cuidem, tchau e até a próxima.